Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua paz, bondade, plenitude de amor preencha o coração de cada um dos irmãos e que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, capítulo 13, e aprenderemos aqui, sobre o que aconteceu com Abraão e Ló, a sua pequena contenda, e houve uma separação entre os dois. E também iremos aprender que há uma mensagem nessa passagem aqui que nos ensina que devemos sempre permanecer no caminho o qual o Senhor nos direciona. Porque o Senhor estava com Abraão, o Senhor direcionava Abraão para onde ele deveria ir, o Senhor mostrou a Abraão a terra prometida, tudo que o Senhor daria a ele. Então, tudo que o Senhor nos promete e prometeu por meio de Cristo, nós temos que seguir este caminho. E não como Ló, que enxergou o caminho do mundo, das riquezas, e acabou escolhendo Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele olhava com um olhar terreno, ele não conseguia ver ao longe pela fé. Então, Ló simboliza o filho pródigo, que foi escolher o caminho da vida e acabou se perdendo, porque Sodoma e Gomorra era um caminho de perdição, já era uma terra pervertida, muito rica, muito próspera, comparada até a um jardim do Éden, porém era ímpia, E Ló foi para lá e a impiedade foi aumentando ao ponto que Deus teve que destruir a cidade. Amém? Eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, que se inscrevesse no canal, deixasse seu comentário, curtisse, compartilhasse para ajudar o nosso canal a crescer e alcançar mais irmãos para aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por este momento, por este estudo, e também que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que estará ouvindo este estudo, essa pregação. Amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e exaltado és Tu, Senhor. Seja no céu, na terra, em todos os lugares, que o Senhor seja engrandecido e exaltado, porque o Senhor é santo, o Senhor é o único Deus, o nosso Deus e Salvador. Queremos, ó Pai, entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos que estarão ouvindo este estudo, essa pregação, que o Senhor possa edificá-los, que o Senhor possa também levar clareza, conhecimento sobre a Tua palavra que será falada aqui hoje, Senhor. E que o Teu Espírito esteja habitando no coração de cada um dos irmãos. Abençoe as suas famílias, seus trabalhos, seus lares. Livra os irmãos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Larissa vai fazer a leitura e depois eu volto aqui trazer a explicação de Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus,
e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, a irmã Larissa, pela leitura. E agora nós vamos entender bem esse capítulo de Gênesis, capítulo 13. E essa passagem, ela nos traz uma mensagem muito forte, em relação às nossas escolhas. Aqui dá para trazer vários elementos, trazer várias analogias, mas eu vou focar no básico, que é o suficiente para nós entendermos. Amém? Só para os irmãos já irem meditando. Abraão simboliza o caminho da fé, Porque Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Amém? Então, se Abraão creu no Senhor, no que o Senhor prometeu para ele, então ele estava seguindo o caminho que o Senhor ordenou. Toda a terra de Canaã, do Egito, aquilo que eu expliquei, que são dos descendentes de Cã, que eles não deveriam herdar essas terras, mas a gente sabe que os filhos da impiedade são teimosos, eles não obedecem. Então eles se apropriaram de terras muito ricas e prósperas. E Sodoma e Gomorra era uma dessas cidades, e Sodoma e Gomorra foi fundada por um dos filhos da descendência de Cã, como nós lemos ali sobre as genealogias. Então eles eram da linhagem de Cã, mais especificamente da linhagem de Canaã, e nós sabemos que Canaã foi amaldiçoado. Canaã carregava essa perversidade carnal, por isso que Sodoma e Gomorra, toda essa região, ela era pervertida. Por isso, irmãos, que nós não podemos, por isso que eu falo o seguinte, nós não podemos confundir pobreza com pecado, porque a Bíblia fala que Egito, Sodoma e Gomorra, Canaã, eram cidades muito ricas, prósperas, amém? Porém, reinava a impiedade. Mas Sodoma e Gomorra era a pior de todas, por isso que existe a balança do Senhor, A balança, como eu já expliquei em alguns estudos, que alguns falam, todo pecado é igual. Se todo pecado fosse igual, não existiria uma balança. Se você só falasse um palavrão, você iria para o inferno igual uma pessoa que matou alguém. Então, onde há justiça nisso? Nenhuma. Então existe uma balança. Existem pecados terríveis que são irreversíveis, e existem pecados que você se arrepende. Então há um peso, há um grau de criminalidade. A própria justiça tem isso. Nem todo crime é igual. Tem crime que é pior do que o outro. Amém? E Sodoma e Gomorra carregava essa impiedade irreversível, Egito tinha sua impiedade, Canaã tinha sua impiedade, Mas Sodoma e Gomorra atingiu um nível tão perverso que Deus teve que destruir a cidade, enviando fogo, derramando fogo do céu. E Sodoma e Gomorra representam o futuro. O próprio Senhor Jesus disse, que assim como Sodoma e Gomorra, Então ele usa esse exemplo de Sodoma e Gomorra, para a vinda dele, onde a terra será batizada com fogo, como o próprio apóstolo Pedro explica em suas cartas. Ele fala que a terra, assim como o dilúvio, Jesus fala, como no tempo de Noé, assim como o dilúvio. Pedro usa essa mesma analogia e fala que a terra também estará aguardada para o fogo, porque no dilúvio veio a água e a terra vai ser batizada com fogo. Se você crê que o dilúvio existiu, então você também tem que crer que a terra será batizada com fogo. Não será destruída,
tá? No sentido de eliminar, tipo uma explosão que vira pó. Não será isso. Será uma limpeza pelo fogo. Amém? Assim como foi a limpeza pela água e depois tudo voltou ao normal, né? Em termos de criação e vida, né? Então vai ser passado pelo fogo e tudo voltará ao normal no sentido de vida eterna. Amém? Então nós aprendemos aqui, né, neste capítulo, que existem dois caminhos, tá? O caminho qual Abraão seguiu. Abraão, como eu falei, estava no caminho do Senhor, representando a fé. Porque Abraão, ele não olhou a terra. Percebam que na narrativa aqui, fala que Ló, ele olhou a terra, ele cobiçou, ó, qual que é mais próspera, qual que tem mais riquezas, é para esse lado que eu vou. Abraão não, Abraão falou assim, ó, não importa qual lado você escolher, eu vou para o lado e o Senhor, né, simbolicamente, onde eu for, Deus vai estar comigo, então não importa se eu vou para lá, se eu vou para a esquerda, para a direita, né? Mas como o coração de Ló estava dominado pela avareza, obviamente seguiu o caminho de Sodoma e Gomorra, porque a avareza acaba te levando para a depravação. Amém? Então Abraão, ele sai da terra do Egito, né, vai para o sul, ele leva a sua esposa e tudo que tinha, e o seu sobrinho Ló, que morava junto com ele. Como a história nos diz, Abraão era muito rico. Abraão tinha muitas propriedades, tinha propriedades no sentido de servos, bois, gado, né, ovelhas, cabritos, enfim. E Abraão tinha muitos servos. Nós vamos ver também que ele tinha um exército. Por quê? Todos os homens, né, que eram aptos a participar de batalhas, Abraão, salvo engano, tinha uns 300. Então Abraão, ele tinha muita gente com ele, né? Basicamente, se nós formos comparar, como eu expliquei no estudo anterior, Abraão seria uma grande empresa, né? Porque ele acolhia muitas pessoas. Se nós trazermos para os dias de hoje, seria um grande fazendeiro, digamos assim, muito rico, amém? E Ló estava junto com ele. E Abraão fala aqui que ele era muito rico, ele tinha gado, ouro, tinha prata, né? E ele fez as suas viagens pelo sul de Betel e ele chegou a um lugar, né, onde ele estava antes, né, que era Betel e Ai, né? E neste lugar do altar que eles fizeram no começo ali. E Abraão invocou o nome do Senhor, né? Onde Abraão, vocês vão perceber que Abraão, geralmente onde ele ia, os próprios filhos, né, de seus descendentes, como Jacó, por exemplo, eles erguiam o altar onde eles estavam e sentiam a presença de Deus. E isso aqui é interessante, que mostra que já no tempo de Abraão não tinha igreja, templo de pedra, não tinha congregações e tudo mais. E como é que Abraão louvava a Deus? Como é que Abraão servia a Deus? Como é que Isaac, como é que Jacó, como é que eles serviam a Deus se não existia templo? Não tinha um pastor pregando, não tinha um padre, não tinha um bispo. Porque isso aqui já mostra que Deus, ele está sempre em nossos corações. Nós somos o altar do Senhor, nós somos o templo de Deus. Então, onde nós estivermos, nós temos que levar a santidade junto. Então, Abraão, onde ele ia e sentia que ele deveria invocar o nome do Senhor, ele fazia um altar. E Ló também, né, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas, ou seja, já mostra que a Ló também já tinha bens, né, ele já era rico também. Por quê? Porque ele morava com Abraão e foi enriquecendo junto. E fala que a terra onde eles habitavam ali, onde eles pararam, que foi nessa região do sul de Betel, não estava mais suportando, porque eles tinham muito... na verdade, não é que não estava suportando. Vamos dizer assim, irmãos, a terra era grande. Mas Ló começou a cobiçar, a achar que aquilo era insuficiente. Não é assim que acontece na vida das pessoas, que elas já têm bastante, pessoas têm terras, têm bens, e elas já acham que aquilo é insuficiente, que aquilo não dá para sustentar a vida dela, que ela precisa de mais. Então isso aqui também simboliza a avareza, simboliza onde a pessoa acaba tendo o seu descanso, né, a sua confiança em mais riqueza, porque Ló não conseguia enxergar. Não, aqui é grande, mas dá para eu e meu tio morar aqui, a gente pode expandir, né? E Ló já estava com essa ganância no coração. E a narrativa diz que eles também tinham muitas tendas. Quando fala que a terra não foi capaz para que eles pudessem habitar junto, porque era muito seus bens, fala que houve uma contenda, mas olha o que Abraão vai dizer, né? Porque eles tinham contenda entre os pastores, que ficavam brigando e tudo mais, né?
Entre os pastores do lugar de Abraão e os pastores do lugar de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Então teve ali uma contenda de terras e brigas ali. Mas eu creio que Abraão, sábio como ele era, pela direção de Deus, ele estava tentando impedir que isso acontecesse. Porque Abraão fala o seguinte: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Então Abraão mesmo está dizendo, não está tudo aqui, o que está acontecendo? Né? Aí ele pega assim, bom, já que tu quer, já que está tendo brigas, já que está tendo contendas aqui, eu suplico a você, né, que se aparte de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Aí muitos vão dizer assim, mas Deus disse que não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Esse não vai para a esquerda e nem para a direita significa que você não pode escolher um lado. O teu foco é o Senhor que te direciona. Não importa por onde você caminha, o Senhor estará contigo. Agora, quando você escolhe a direita ou quando você escolhe a esquerda, por isso que Abraão fala, escolha você. A esquerda ou a direita. Para onde você for, eu não vou. Então Abraão está dizendo, eu vou onde o Senhor me direcionar. Amém? E também simboliza o seguinte, Abraão está dizendo, olha, está tendo contenda, não está legal a situação, eu quero que você se afaste. Isso também nos ensina que quando nós estamos no meio de pessoas, e essas pessoas elas vão acabar nos levando à confusão, a brigas e a contenda, nós temos que nos afastar delas também. Por isso eu disse que essa passagem ela tem muitas camadas interessantes que nos ensinam o caminho que nós devemos seguir. Né? Ló representa a contenda, a inveja, a ganância, a avareza e a escolha de coisas materiais. E Abraão é aquele que não quer ficar no meio dessas contendas, dessas brigas, e ele quer seguir o caminho do Senhor. Aí Abraão fala o seguinte, aí Ló faz o seguinte, Ló se levanta os olhos, né? Ou seja, ele vai olhar, né? E viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Né? Porque Jordão, o Jordão ali que eles falam não é só o rio, o Jordão é uma planície muito grande, é uma área muito grande. Porque Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, ou seja, Sodoma era rica, Sodoma era próspera, era linda, era uma cidade muito rica. Imagina uma cidade que você chega muito linda, cheia de prédios, bonita, muitas árvores, pessoas que aparentemente são tudo bem de vida, e quando você começa a conviver, você começa a ver a impiedade, a ganância, a frieza. Existem países assim, né? Existem cidades assim, onde as pessoas se tornam frias, onde o amor ao próximo se perde. E Sodoma e Gomorra era assim, né? O próprio Senhor vai falar, salvo engano, no livro de Ezequiel, se eu não me engano, né? Não estou lembrando de cabeça agora, que a impiedade de Israel se assemelhava de Sodoma e Gomorra, onde eles não socorriam o pobre, não socorriam o órfão, onde eles estavam no caminho da perversidade, ou seja, a frieza do coração. Sodoma e Gomorra representa a frieza do coração, o amor que se esfriou. Não havia amor ao próximo, só havia carnalidade, só havia deturpação sexual, né? Isso aí abrange todos os tipos de sexo. Simbolizava o amor desenfreado pelos bens materiais, o amor desenfreado pelas riquezas e não amar o próximo. Se você não for de Sodoma e Gomorra, você não presta, você não pode habitar aqui. Amém? E Abraão habitou na terra de Canaã, né? E habitou na cidade da planície e armou sua tenda E Ló, né? Habitou nas cidades da planície e armou sua tenda na direção de Sodoma, né? Então, Ló escolheu a região de Sodoma. Por quê? Porque era uma região rica, bonita, né? Próspera, né? E aqui fala que os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Aquilo que eu falei no início, Sodoma e Gomorra representa a perversidade, o caminho da perdição. Vieram da linhagem de Cã, especificamente de Canaã. Maldito seja Canaã, né? Então, a linhagem de Canaã era maldita. Por isso que eu falo, irmãos, essa maldição não era de pobreza, não era de cor, como muitos ensinam errado por aí, que os negros foram amaldiçoados por causa de... Gente, tem muita ignorância na internet. Cuida com o que vocês escutam por aí. A maldição é no sentido de bênção de salvação, no sentido de arrependimento, né? Por isso que os descendentes de Canaã eram perversos. Amém? Não que
todos não seriam salvos, tá, irmão? Não é isso. Mas havia uma maldição ali. Para você se libertar dessa maldição, tinha que recorrer ao Senhor. Amém? E muitos não recorriam, né? Como Sodoma e Gomorra é um exemplo. Só salvou Ló e sua família. E a mulher ainda morreu. Então ficou Ló e suas 2 filhas. E depois nós vamos ver na narrativa que elas já estavam contaminadas pela perversidade de Sodoma e Gomorra e acaba cometendo incesto. Amém? Aí o que o Senhor fala para Abraão, né? Eleve agora os teus olhos e olhe o lugar em que está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ou seja, dá aí um 360 graus e olhe tudo ao seu redor. E aí Abraão foi olhando tudo. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu te farei a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Ou seja, o que Deus está dizendo para Abraão? Você não faz ideia do que eu vou fazer para você. Bilhões e bilhões de pessoas serão teus descendentes. Amém? Então Abraão, aí ele falou assim, levante e caminha por toda a terra, né, teu comprimento e sua largura, pois assim te darei. Lógico que Abraão não andou por toda a terra, né, irmãos? A gente vê que isso aqui é uma figura de linguagem, é uma força de expressão que Deus usa para dizer assim, Abraão, nem que tu vivesse a tua vida inteira, tu ia conseguir andar por tudo que eu vou dar a você, amém? Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou novamente, como eu falei antes, onde Abraão estava, e ele sentia que deveria levantar altar ao Senhor, ele levantava e adorava a Deus. Por isso que nós somos o altar do Senhor, o templo de Deus, e todo lugar que nós devemos estar, temos que estar em louvor e obediência a Deus, amém? Então aqui, irmão, nós aprendemos que existem 2 caminhos. O caminho qual o Senhor nos direciona, por meio de Cristo Jesus. Qual que é o caminho que o Senhor nos direciona? Para a salvação, amém? Para a terra prometida. Qual que era a terra prometida que Deus nos prometeu por meio de Cristo? Eis que faço novas todas as coisas. Eis que crio novos céus e nova terra. Eis que dou a vocês uma terra que gera frutos para todos os meses do ano, que suas folhas são cura para as nações, são alimentos que nós nunca mais iremos perecer. Nós nunca mais veremos a morte. Nós nunca mais veremos o sofrimento, a tristeza, as doenças. Nós teremos corpos glorificados e reinaremos com Cristo para a vida eterna, por toda a vida eterna. Amém? Então essa é a promessa que Deus nos dá. E Abraão, ao ouvir a Deus, a promessa que Deus deu para ele, né? Porque Deus usa a palavra aqui, para sempre eu te darei. Então já simboliza que a aliança já está concretizada, já está feita, será depois formalizada de diversas formas, com circuncisão, depois será feita lá no Monte Sinai, enfim. Então a aliança, a promessa já foi feita. As alianças é que Deus vai estabelecendo, os pactos, né? Deus vai estabelecendo até chegar ao pacto definitivo, que é o pacto da cruz, né? Que esse é o verdadeiro derramar de sangue que vai purificar todos os pecados. E aí sim a promessa de um mundo vindouro, de uma terra prometida sem pecado, sem morte, sem maldade, nós que permanecermos firmes. E quando eu falo nós, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa. Nós os que estivermos vivos, nós os que formos salvos, nós os que permanecermos firmes na fé até o fim. Então, se nós permanecermos firmes na fé, como Abraão, com os olhos focados na promessa, nós herdaremos o reino de Deus. Agora, se nós formos como Ló, nós vamos olhar as coisas do mundo, seremos seduzidos pelas riquezas, pela falsa paz, pela falsa prosperidade, pela falsa estado de bênçãos, e na verdade são maldições que nos aprisionam no pecado e nos levará para o lago de fogo, porque Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo, amém? Então Sodoma e Gomorra representa a destruição, Sodoma e Gomorra representa o que há de pior na perversidade, que é a frieza de coração. Quando você é frio de coração, você não ama o próximo, você não ama uma mulher só, você quer ter várias mulheres, você não ama ter uma família, você quer ter uma vida independente, e se tiver uma família, você vai perverter a tua família, né, onde eles praticavam sexo entre a própria família. Então Sodoma, porque quando não há amor no coração, irmãos, você está sujeito a todas as vontades da carne. Se não há amor, se há frieza, você perde totalmente o amor ao próximo. Você perde o amor
Não importa quem é, você vai ter relação com a pessoa. Sexualmente falando. Você, se tiver que tirar a vida, você tira. Se tiver que botar fogo, você coloca. Né? Se tiver que mandar prender, você manda. Você perde o amor. E Sodoma era assim. Sodoma deixava os órfãos morrer, as viúvas. Sodoma deixava os pobres morrerem de fome. Sodoma, no livro de Jazer, fala que Sodoma matava pessoas, torturava, fazia as pessoas de humilhação, para que todo mundo tivesse medo de chegar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra só aceitava dinheiro das pessoas de Sodoma e Gomorra, que também simboliza o comprar e vender que haverá no futuro. Não sei quando, mas o mundo caminha para uma moeda única. Então nós vamos ver que o mundo está caminhando para uma Sodoma e Gomorra. Vai ser um mundo com muita tecnologia, um mundo com muita prosperidade. E um mundo que vai prometer paz, vai prometer segurança. E na verdade vai trazer destruição para aqueles que perecem, porque não enxergam o caminho da verdade, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Abraão seguiu pela fé, porque Deus prometeu. Amém? E Ló seguiu por vista. Ló viu, né? A palavra diz aqui que ele viu as planícies de Sodoma e Gomorra. Ele olhou e falou, não, é isso aqui que eu quero. Ele cobiçou aquilo ali. Ele cobiçou a terra. Ah, irmão, mas Deus disse para Abraão ver. Mas Abraão está vendo uma promessa que Deus fez para ele. Amém? Olha a diferença. Ló enxergou o momento. Ló enxergou aquilo que estava aos olhos dele ali. Ele viu a terra que ele ia habitar ali e viver ali. Deus está falando algo futuro para Abraão. Porque Deus está falando assim, ó, a tua descendência será como o pó da terra. Amém? Ou seja, Abraão não tinha nem filho ainda. Então Abraão estava olhando com os olhos no futuro. Porque Abraão estava por fé. Não pelo que ele estava vendo no momento. As pessoas ímpias, as pessoas terrenas, elas observam o momento. Ló observou o momento. Por isso que Ló escolheu Sodoma e Gomorra, que era a hora de crescer, era a hora de prosperar, era a hora de ficar rico, que é o que as pessoas fazem, as pessoas correm atrás, não, agora é a hora de enriquecer. E podem enriquecer, podem ficar prósperas, mas o coração está voltado para as coisas terrenas, amém? Então nós aprendemos hoje 2 caminhos, o caminho da fé, que Abraão seguiu, e o caminho da perdição, que Ló seguiu, amém? Então que nós possamos seguir o caminho de Cristo, olhar para o alto e ver a promessa que é a vida eterna, e não olhar para baixo, para a esquerda ou para a direita, e enxergar as riquezas deste mundo e se iludir, achando que aqui nós teremos prosperidade, segurança, paz e amor, o qual o mundo jaz no maligno. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e nós voltamos no próximo estudo com o capítulo 14. Em nome de Jesus, aprenderemos mais sobre a sua palavra. Fiquem na paz, que o Senhor Jesus te abençoe.